Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar com vocês sobre o clima do Cerrado. O bioma Cerrado é constituído predominantemente pelo clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, apresentando a precipitação média de 1,500 milímetros. Essa precipitação varia nos limites com outros biomas. Na região do Cerrado limitante com a Caatinga, por exemplo, o índice pluviométrico encontra-se entre 600 milímetros a 800 milímetros. Já no limite com o bioma Amazônia, a precipitação aumenta. A estação definida pelo período de seca geralmente se dá no mês de maio, finalizando-se no mês de setembro. A estação chuvosa tem início em outubro, estendendo-se até o mês de abril. Nessa estação é comum acontecer os chamados veranicos, que são curtos períodos de seca. A temperatura média anual fica em torno de 22 graus a 27, variando as médias ao longo das estações do ano. Por se tratar do segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, o Cerrado possui uma vegetação bastante diversificada, que varia das formas campestres às formações florestais densas. Como exemplos, podemos citar os campos limpos e os cerradões. No Cerrado são encontrados 11 principais tipos de vegetações, os quais apresentam grande variedade de espécies. A vegetação desse bioma é distribuída em 3 formações: as formações florestais, as formações campestres e as formações savânicas. Já as espécies de plantas encontradas no Cerrado dividem-se em 2 estratos, o estrato lenhoso e o estrato herbáceo. O primeiro é constituído por árvores longas e arbustos com troncos grossos e tortuosos, enquanto o segundo é constituído por subarbustos e ervas. As características desses 2 estratos são diferentes, o que faz com que exista um cenário de competição entre as espécies. Por exemplo, a formação herbácea é caracterizada pela ausência de sombra, enquanto a formação lenhosa caracteriza-se pelo adensamento da vegetação. Sendo assim, o desenvolvimento da formação lenhosa pode prejudicar o desenvolvimento do estrato herbáceo, visto que o sombreamento não favorece seu crescimento. Como principais espécies vegetais do Cerrado, podemos citar o ipê, o pau-terra, o ângico, barbatimão, pequi, ingá, aroeira, copaíba e jabuticaba. O Cerrado é um bioma envolvido por vários outros biomas brasileiros. Então, além dos animais exclusivos dessa região, muitos animais que surgem em outros biomas também podem ser encontrados lá. O Cerrado é considerado a savana mais rica do mundo em termos de biodiversidade e abriga espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, além de 90 mil espécies de insetos que são muito importantes no equilíbrio dos ecossistemas. Um exemplo de mamífero que pode ser encontrado no Cerrado é a onça-pintada, que é considerada a terceira maior na categoria dos felinos e tem um papel muito importante na regulação das outras espécies, mas atualmente ela se encontra em risco de extinção, assim como outras 130 espécies de animais encontradas no Cerrado, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a anta e o tatu-canastra. O Cerrado é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Segundo o MMA, IBAMA e PNUD, entre 2002 e 2008, a média de desmatamento anual era de 14.200 km² devastados. Isso porque a flora do Cerrado é muito farta. Logo pode ser usada para inúmeras atividades, como alimentação, artesanato, remédio, cobertura de casas, fibras e outros. Sobre a alimentação, as monoculturas intensivas de grãos e a pecuária têm provocado o esgotamento dos recursos naturais da área. Além disso, agrotóxicos e fertilizantes usados na agricultura contaminam o solo e a água.
Como afirma André Ferretti, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, a exploração desordenada do cerrado prejudica a regulação climática, a preservação da biodiversidade e o equilíbrio hidrológico, já que a região é berço das nascentes das principais bacias hidrográficas do país. Há ainda cerca de 25 mil quilômetros de áreas públicas sem categoria fundiária definida, que podem ser alvo de desmatamento irregular e grilagem de terras. Essa invasão pode ocorrer rapidamente considerando a velocidade de desmatamento do cerrado. De acordo com a EBC, apenas 8,21% de território do cerrado é oficialmente protegido por órgãos de conservação, o que é muito pouco comparando aos dados de desmatamento causado pelos humanos. Algumas instituições, como a Save Cerrado, tentam ajudar o bioma de todas as formas possíveis, com o objetivo de promover ações de recuperação e preservação dele. André Ferretti ressalta que é importante desenvolver políticas públicas de conservação do cerrado, reforçar os programas de monitoramento de desmatamento e promover incentivos para a agropecuária sustentável e de baixo carbono, visando um manejo equilibrado. Comparado com os outros biomas do Brasil, o cerrado não é lá grande coisa quando se fala de potencial turístico. Porém, ainda assim, sua grande biodiversidade do cerrado atrai muitos turistas para a região. Além de suas paisagens, como suas chapadas e chapadões, que são um espetáculo. Porém, atualmente, seu potencial turístico tem diminuído muito, principalmente devido à expansão agropecuária que vem desgastando a natureza do cerrado. As principais atividades econômicas realizadas no cerrado são a agricultura monocultora de grãos e a pecuária. Cerca de 20% da produção do Brasil de milho ocorre nesse bioma, além de 15% do arroz e 11% do feijão. Ademais, o cerrado no centro-oeste tem mais de 1/3 do rebanho bovino nacional e 20% do rebanho de suínos. O cerrado é muito importante para o equilíbrio climático do Brasil. Isso ocorre pois, por muitos, ele é considerado o berço das águas do país, tão importantes para a disponibilidade dos seus recursos hídricos quanto para a Amazônia, o pulmão do mundo. Isso se deve ao fato desse domínio morfoclimático concentrar uma área que abriga nascentes de importantes rios, que beneficiam 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil. A vegetação do cerrado também auxilia na captação das águas das chuvas para o abastecimento de 3 importantes aquíferos, que são rios subterrâneos. Dentre esses aquíferos, tem o destaque no aquífero Guarani, um dos maiores do mundo em extensão e volume, sendo responsável pelo abastecimento de boa parte do país